E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos reagir ao jogo aberto que acontecendo hoje. Vamos ver tudo o que eles vão falar sobre as novas informações do Flamengo. Lembrando que o Flamengo viaja para os Estados Unidos hoje e terá Aeroflot. Vamos ver as novidades que eles têm para contar sobre isso. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Pensando nessa competição e elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aeroflá terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não tá brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né? Com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando no Flamengo, no Palmeiras, Botafogo. Não, no Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros, sim, senhor. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo criou o alvoroço. Agora que fato tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então...
Tem condições. Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma sobre Palmeiras, Fluminense, Botafogo, preparação para a Copa do Mundo de clubes. Agora basquete norte-americano. Tá 1-1. Fechar o vídeo para falar sobre Roberto Firmino. Qual será o futuro do ex-centroavante da seleção brasileira e que já se admitiu corintiano? Foi alvo de especulações recentemente até no Real Madrid. Uma fonte minha no Flamengo, a mesma que cravou alguns meses atrás de que Danilo seria jogador do Fla, assegurou que há uma campanha de pessoas próximas ao Firmino para que ele se torne reforço do Flamengo. Não é a primeira vez que o nome do Firmino é envolvido em especulações no Fla. Já havia ouvido, do José Buto, diretor executivo, de que o Firmino não faria parte dos planos, por conta de uma questão financeira, mas também de idade. O Firmino ganha mais de 10 milhões de reais por mês no Al-Ahly, com quem ele tem contrato por mais uma temporada na Arábia Saudita, embora o Al-Ahly já tenha dado sinais que topa uma rescisão de contrato de forma amigável. Além dessa questão financeira, na oportunidade o Flamengo entendia que o Firmino não tinha as características que o Felipe Luiz buscava. Só que o tempo passou e uma série de nomes que o Flamengo buscou por função de atacante não puderam ser contratadas. Quase sempre o Flamengo esbarrou na sua incapacidade financeira. Hoje o Fla não consegue fazer investimentos muito altos. E é ciente dessa notícia de que pessoas próximas ao Firmino têm insistido no nome dele no Flamengo. Confesso que tentei ao longo do dia, mais uma vez, contato com o José Boto para ver se houve alguma mudança do Flamengo em relação a esse posicionamento para com o jogador. Até agora não consegui resposta, mas quero contar para vocês que uma fonte ligada ao Flamengo, a mesma que cravou que o Danilo seria contratado, assegurou que o Firmino quer muito jogar no Flamengo e tem feito esforços para que essa negociação vá adiante. Pergunta que eu deixo para você, torcedor. Contra o Esperance. Gostou da pronúncia, professor? Mais ou menos, bonito, né? Poderia repetir, por favor? Esperance, da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né, uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheço um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia, principais títulos, 4 vezes Champions League africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques, classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al-Ahly do Egito. Está sempre presente. Não, ali é... Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana, na temporada... 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que, tecnicamente, não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração. É contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia muito que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o que? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas
Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, prática. la ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você né? confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Então é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles é o LA. É o outro ganhando americano. do América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é... assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é o Chelsea. A não Não, ser que você faça bobagem. A disputa do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os dois vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. É. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, olha, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund. O Flamengo tem o Chelsea como talvez o principal adversário aí da primeira fase. Clube inglês, já foi campeão da Champions, né? Não este ano, mas já é um clube que conquistou também o seu direito para esse Mundial. Tem lá um argentino que ficou pegando no pé do Léo Ortiz no último jogo da seleção brasileira. Só que aí o Chelsea, nas redes sociais, para divulgar a agenda que tem no Mundial, em vez de colocar Flamengo, colocou América do México, velho. Como é que pode um troço desse? Da onde os caras tiraram a América do México no lugar do Flamengo, mano? Aí muita gente acha que foi proposital. Na verdade, eu acho que foi desleixal mesmo, como diz. Os caras, velho, estão cagando pro Mundial. Sempre foi assim. Esse Mundial, nenhum clube da Europa queria ir, cara. Os caras reclamaram pra caramba, porque eles queriam estar de férias. Os técnicos falaram, muita gente, no fim, a FIFA manteve, né? O que muita gente vê como a nossa chance, né? Sul-americanos, que estão no auge aí da temporada, no caso... Os brasileiros, tudo no auge da temporada. E aí, velho, os caras estão lá de férias, estão meio que em pré-temporada. O Chelsea mesmo tá mudando um monte de jogador, né? Reformulando elenco. Aí os caras vão lá pra, né, meio relaxadão e tal, né? Tomara, né? Porque é o único jeito que eu vejo, a única chance que nós temos de talvez beliscar alguma coisinha ali. Vamos torcer. Mas que gafe do Chelsea, hein? Trocar Flamengo pela América do México. Da onde os caras tiraram isso, velho? Não dá pra entender, mano. Não dá, não pode, cara. É muita incompetência mesmo. É muita incompetência e muito desleixo, né? Como é que uma comunicação oficial de um clube do tamanho do Chelsea lá na Inglaterra deixa acontecer isso, velho? Não pode, né? Fazer o quê? E o Flamengo agora tem que ir pra cima, né? O Flamengo respondeu o post dos caras no Twitter, né? Colocou lá, rola, que tal? Mas não é nada. O negócio é em campo. Vamos que vamos. Bom, só para concluir aqui a questão do Mundial, né? Vai lá
Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, né? Cara, bobina com o Mundial, né? Vamos falar a verdade, né? Porra, o Botafogo ganhou agora, né? Recém surgiu novamente pro futebol agora. E aí deu certo, né? De ganhar uma Libertadores e ir pro Mundial. Porque, cara, se não fosse isso, quem que era o Botafogo? Gerson! Todo dia falando do Gerson aqui, rapaz do céu. Não aguento mais falar do Gerson. O Gerson! Então, o Gerson todo mundo sabe, tá em negociação para ir pro Zenit. Chegou até a conversar com o Lancelotti, o Lancelotti é foda. Com o Ancelotti sobre isso, né? O Ancelotti mesmo falou na entrevista que o Gerson conversou com ele sobre ir lá pro Zenit, cara. Quer dizer, o Gerson tá totalmente com a cabeça lá no Zenit. Muitos torcedores acham que ele não deveria nem ir pro Mundial, né? Mas vai, né? A mesma coisa falar que o Estevão do Palmeiras, que já tá vendido pro Chelsea, não deve ir pro Mundial, não. Deve. Sei lá. Mas muita gente acha que não deveria o Gerson ir pro Mundial. O fato é que o Zinho, né? O Tetra, né? Ex-Flamengo, ex-Palmeiras, né? Falou aí no programa, acho que foi na ESPN, que fosse ele não iria, não, né? É que ele já teve essa experiência de ir pra Rússia, né, cara? O Zinho falou, eu não iria, não. No lugar dele, não iria. Não estou falando só de seleção brasileira, porque pode ficar fora da seleção, né? Mas também da qualidade de vida. Com todo respeito, eu não gostei da Rússia na estadia que eu tive lá. Tem que pensar no conflito, que não acaba nunca, nas competições que os clubes não disputam, não jogam, e é bem complicado. Não falei de parte financeira. Eu não gostaria de levar minha família para morar em um lugar que vive esse conflito todo. Ele joga em um dos maiores clubes do mundo, tem um dos maiores salários do elenco, é capitão, é ídolo, também é da seleção brasileira, quer dizer, é o que eu falei ontem no vídeo aqui, né? Não dá para entender assim, nessa parte, né? A não ser que a questão do dinheiro for muito, mas é que varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que valoriza assim ao extremo a grana, tem gente que já pensa duas vezes, a família pensa em outras coisas, né? E o Gerson tem tudo aqui no Brasil, tudo, inclusive dinheiro, salário alto, mas não está satisfeito, né? Porque se ele estivesse satisfeito, ele não iria procurar um clube lá naquele lugar que está tendo conflito e que, claro, vai ganhar bem mais, né? Então ele está dando o único foco dele é isso aqui, porque ganho esportivo, ganho na carreira, isso não tem nada, não vai melhorar em nada a vida dele, nem na carreira dele indo para lá. Mas ele quer ir, né? O money. Aí a galera já fica brava, começa a chamar o cara de mercenário, né? Bom, o Flamengo, a gente já sabia aí, por quem acompanha há mais tempo, que o Flamengo tem alguns rolos aí de jogador que vendeu para clube lá de Portugal e não pagou, reclamou na FIFA. E agora o Estrela Amadora, que é um dos clubes, parece que tem outro clube também, né, tá usando aí manobras jurídicas para adiar o pagamento das dívidas que tem com o Flamengo, né? E o Flamengo detonou numa nota aí para todo mundo, para imprensa, rede social, e o Estrela Amadora respondeu o Flamengo também. O Estrela Amadora detonou o Flamengo, cara. Detonou o Flamengo. Agora, eles têm razão? Não sei. Eles fizeram um comunicado assim meio, sei lá, velho. Tipo, usando a regra, essa que é a verdade. Sabe quando o cara usa a regra e é bem FDP? É aquele, puta, o cara tá usando, não tem como fazer pra ferrar com ele. Mas ele tá usando a regra. O que ele fez, ó? Eles falaram o seguinte, ó, que o presidente do Flamengo e o próprio clube parecem considerar-se acima da lei. Na ótica dele, do presidente do BAP, os clubes não deveriam recorrer aos mecanismos legais que têm a seu dispor para defender seus interesses. Em contraste, aqui em Portugal, no Estrela Amadora, acreditamos na justiça e no respeito das instituições. Não colocamos os nossos interesses pessoais acima da justiça desportiva, nem utilizamos antigos parceiros como instrumentos de manobra para disputas políticas internas. Puta, rapaz! No Estrela Amadora não estamos focados em eleições nem em guerra de bastidores. Trabalhamos com seriedade dentro de campo e fora dele. Assumimos nossas responsabilidades com profissionalismo. Confiamos que a justiça fará o seu trabalho e aceitaremos a sua decisão sem recorrer à pressão pública ou à manipulação midiática, como infelizmente tem sido prática recorrente do atual presidente do Flamengo. Essa postura
pouco dignifica a imagem de um clube que há pouco tempo era respeitado internacionalmente. Ele quer dizer que o Flamengo não é respeitado internacionalmente. Tá ficando louco também, né, velho? Mas é que o Flamengo falou que eles estão se utilizando de meio jurídico, eles estão, né? Aquele negócio, né? Quem tem dinheiro é que nem, vamos lá, né? O cara tá recebendo um processo e quem tem grana, meu, ele recorre ali, nunca vai preso, nunca vai ser condenado, e se for condenado, acaba não sendo preso, sempre amenizado, porque a cara tem dinheiro. E é isso que o Estrela Amadora está fazendo, está recorrendo a todos os meios que ela pode, que eles podem lá, para ir adiando o negócio e talvez, às vezes, nem pagar, ou chamar para fazer negociação, né, para pagar menos. Os caras estão recorrendo. E o Flamengo está irritado com isso, porque quer receber, né? Essa que é a diferença. Esse quer receber. Aí os caras apelam, né? Atacaram diretamente o presidente do Flamengo, o BAP. Eu não sei porquê, deve ter alguma história aí por trás disso, né? Foram bem no rim do BAP aí, né, cara? E aí falar que o Flamengo não é mais respeitado internacionalmente, aí tá de sacanagem, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Aí vamos que vamos. Vamos ver o que fim que vai dar isso aí. Eu acho que vai... Não é possível, né? Os caras têm que pagar, né, velho? Tá louco. Bom, mercado da bola. O Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, reserva, 24 anos. Segundo o Dia, ele não deve seguir no Flamengo para a próxima temporada. De acordo com as informações do Vene Casagrande, o Flamengo não procurou o staff do Matheus Cunha para renovar o seu contrato, que vence agora em dezembro. E com isso, o goleiro poderá assinar um pré-contrato a partir de julho agora para defender qualquer time que ele quiser. Em 23, o Nottingham Forest sinalizou aí com a possibilidade de oferecer algo em torno de 10 milhões de euros para o jogador, mas as conversas não evoluíram. Como é que pode, né, cara? Perder a oportunidade dessa, já que não vai renovar com o cara, né, velho? É que foi o ano passado também, né? Então vai lá, sei lá, né? E ele é reserva do Rossi desde o começo do ano passado, viveu o seu melhor momento em 23, quando foi titular do Flamengo em boa parte da temporada. Naquela temporada, ele atuou em 36 partidas pelo Flamengo. Chegou em 2021, se profissionalizou, né, no Flamengo, teve passagem pelas categorias de base do São Paulo. No total foram 54 partidas pelo Flamengo, conquistou uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca. Título já tem bastante com a idade dele, né, 24 anos. E é bom goleiro, não vou falar que ele é excelente, maravilhoso, porque aquele negócio, né, de repente todo o potencial dele não tá sendo tão explorado porque ele não está jogando. Né? De repente, se ele começar a pegar em algum clube aí e começar a jogar mais, quem sabe, né, se revela aí um grande goleiro. Por enquanto ele é um bom goleiro, que a gente sabe disso, né? E vamos desejar toda boa sorte para ele lá. Olha lá, Palmeiras, tá procurando goleiro, ó, Matheus Cunha pode ser uma solução, hein? Vamos que vamos, né? O Everton está ficando velhão já, né? Vamos botar outro lá, já que não vai renovar com o Lomba, pega o Matheus Cunha. Bom, aí o mercado da bola ainda, ontem foi noticiado aí para todo mundo que o Flamengo está de olho aí no tal do Noah Okafor do Milan. É um cara que é suíço, é atacante, e o Flamengo estaria de olho, né? O scout do Flamengo estaria de olho nele. A novidade que chega hoje é que também tem interesse nesse jogador o Botafogo. Eita, começou a virar guerra agora, hein? Um quer levar o jogador do outro, um se interessa, outro também quer. Que coisa, hein, cara? No entanto, né, apesar dessa notícia aí que vem do antenadosnofutebol.com.br, as conversas iniciais não começaram ainda, tá? Não teve proposta oficial de ninguém. E um dos fatores que dificulta, segundo a reportagem, as negociações com esse jogador é o desejo dele, é claro, de ficar no futebol europeu. Ele não vai querer vir para a América do Sul. É esse um principal problema, né? E outro obstáculo, que é muito forte também, é o valor que o Milan exige pelo jogador. Está querendo 15 milhões de euros para negociar o jogador em definitivo. Agora vamos ver, né? Se o Botafogo ou o Flamengo acaba fechando com ele. Lembrando também que tem interesse lá do Besiktas da Turquia.
que também é outro time que está interessado no futebol do rapaz. Eu nunca tinha ouvido falar do jogador, tá? Até porque eu sempre falo aqui, eu não sou de ficar acompanhando aí futebol europeu, né? Muito pouco, né? Mas, né, se o jogador foi bom, que venha, né? Que venha. Agora vamos ver para onde que ele vem, se ele vier, né? Eu acho difícil, tá? Eu acho que se não fosse, se fosse pro Mundial, até eu acho que daria jogo, o cara poderia ter contratado, mas já passou, né? Era até hoje só, não tem mais jeito. Quem comprou, quem não comprou, não compra mais. Eu acho difícil o cara vai botar mais jogador aí pro restante da temporada, se bem que o Flamengo tá falando que vai fazer isso ainda, né? E aí, para finalizar, segundo reportagem do fla.mundobola.com, reportagem de mídia flamenguista, trazendo que o Flamengo estuda entrar em negociação pelo Roberto Firmino. Já teve essa notícia antes aí, né? E não evoluiu, né? Tá? Segundo a reportagem, o Flamengo está atento à situação do Firmino. Ele é atacante do Al-Ahly. Vai enfrentar o Palmeiras, né? E de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, ele está na mira da diretoria do Flamengo, já que não deve permanecer no Al-Ahly na próxima janela de transferência, tá? Apesar disso, ainda, de novo, não houve nenhuma proposta ao staff do Firmino, é uma especulação, é um burburinho, né? O jogador que está com 33 anos agrada pela experiência, pelo estilo de jogo, tem perfil, sim, de Flamengo, né? Tipo de jogador que realmente, se voltar para o Brasil, o primeiro clube que a galera vai pensar é o Flamengo, né? E aquele negócio, se encaixa nesse perfil que o Felipe Luiz quer, de repente, né, cara? Então, pelo menos é o que fala a reportagem aqui. Tá? E embora essa contratação de um 9 não seja tratada como prioridade no Flamengo hoje, o Flamengo não descarta investir caso surge uma boa aí, tenha uma boa oportunidade de mercado, como teve com o Jorginho agora, né? O cara tá lá, não vai assinar mais contrato, vai vir embora, de repente pensa, vou pro Brasil, vou voltar para casa. E aí reduz o salário e tal, né? Embora reduzindo ainda fica alto pra caramba. Mas aí o cara vem, joga mais uns 2, 3 aninhos aí e se aposenta. É o que pensa. O que você acha? Você acha que ele serve no Flamengo? Ou é loucura trazer um cara desse? Vai pagar o quê? 2, 3 milhões por mês também? É isso, né? Menos que isso ele não vai querer. É óbvio, né? Ou ele vai querer ficar lá na Arábia mesmo, lá em algum outro time de lá. Ou pega um time da Turquia, que sempre contrata jogador assim também. Sei lá, né? Ou vira lá para os Estados Unidos, lá na MLS. Lá os caras estão, vários jogadores veteranos estão indo para lá, se ganha bem, é bem mais leve, é um campeonato mais tranquilo, né? É engraçado que tem 3 times desses no Mundial, né? É estranho, né? 3 times dos Estados Unidos, cara, você é louco. Mas vamos que vamos. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, sobre as notícias do mercado da bola do Flamengo. Vimos um pouco, né, dos reforços que o Flamengo quer trazer para ajudar nos campeonatos que vem a seguir, né? O Flamengo também falou um pouco sobre Gerson, né? Se ele sai ou não sai do Flamengo. Visto que um time da Rússia quer que ele virá para lá. E o apresentador também, né, deu um pouco da sua opinião, né? Que fosse ele, não iria para a Rússia. Visto que a Rússia, né, é um país de conflito. E ele não gostaria de que sua família fosse para esse lugar. Ele falou também, né, que o time da Rússia não participa em alguns campeonatos, visto que é proibido no país. Será que Gerson vai mesmo para a Rússia e vai deixar o Flamengo? Será que o dinheiro vai passar na frente de tudo? O que vocês acham? Vimos um pouco também, né, da gafe que o Chelsea botou, né, no seu Instagram, dizendo que ia jogar contra outro time, não contra o Flamengo, né? O que vocês acharam dessa gafe que eles comentaram? E então, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.